Olá, sou o professor João Alcimo Viana, sou professor da área de História do CECITEC, o Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da região dos Inhamuns, que é vinculado à Universidade Estadual do Ceará. Recentemente publiquei um livro sobre a história de Tauá, anotações históricas dos distritos de Tauá. Na videoaula de hoje, falaremos sobre a população indígena, bem como sobre o início da colonização das terras tauaenses pelos portugueses. Com relação à população indígena, temos um autor tauaense que é Antônio Gomes de Freitas, que foi deputado estadual durante 4 mandatos entre as décadas de 1950 e 1960 e que escreveu um livro intitulado Inhamuns, Terra e Homens. Nesse livro sobre a história de Tauá, o Antônio Gomes de Freitas, ele destaca que as populações indígenas que habitaram o território tauaense antes da chegada dos colonizadores portugueses, elas faziam parte das tribos dos Quixelôs, dos Quiratiús, que na pronúncia atual nós chamaremos de Crateús, e principalmente pelos índios Jucás. Então, a população dos índios Jucás foi a que mais predominou aqui no município de Tauá, antes, portanto, da chegada dos portugueses que aqui se estabeleceram para ocupar as terras que eram habitadas pelas populações indígenas. Então vejam, os Jucás, como eu disse agora há pouco, predominaram em Tauá, mas segundo o Antônio Gomes de Freitas, além das terras tauaenses, os Jucás predominaram na região dos Inhamuns. Ele inclusive cita no seu livro que o sertão dos Inhamuns era a pátria dos Jucás. Atenção, que aqui nós já estamos ampliando a área territorial, a abrangência de território. Eu falei agora há pouco no município de Tauá. Estou me reportando sobre a história do município de Tauá. Mas Tauá está localizado numa região que é chamada de Inhamuns. É a região dos Inhamuns ou o sertão dos Inhamuns. A colonização, ou seja, a presença dos portugueses que vieram, portanto, lá da Europa, a presença do homem branco aqui em Tauá, ela teve início nos anos 1700, ali nas primeiras décadas dos anos 1700. Mas muito anterior a essa data, nós tínhamos, portanto, a presença de populações indígenas, que, por sinal, deixaram registros em pedras aqui em Tauá. Esses registros em pedras nós também trataremos em uma outra videoaula. Então, com a chegada dos europeus, mais precisamente de pessoas oriundas de Portugal, então nós tivemos o contato entre portugueses e populações indígenas. Esse contato nem sempre foi tranquilo, nem sempre foi pacífico. Porque vejam bem, os índios estavam morando nessas terras há muitos anos, não é? Há dezenas e centenas de anos. Portanto, na medida em que chegam outras pessoas querendo ocupar o mesmo espaço, é mais do que normal de que haja reação. E essas reações ocorreram. No caso específico dos Jucás, dos índios Jucás, a partir de estudos de vários pesquisadores, eles foram identificados como uma população indígena que demonstrou bravura, que demonstrou valentia e que partiu para o confronto contra os invasores.
Nós chamamos invasores porque essas terras eram ocupadas e que outras pessoas, portanto, aqui chegaram buscando ocupá-las ocupar, portanto, um espaço que já tinha habitantes. Ok, então vejam, com esse contato e contatos esses que geraram muitos confrontos, os portugueses prevaleceram, no final das contas, sobre os indígenas porque tinha mais poder militar, tinha mais organização e muito mais poder militar. E enquanto os índios levavam uma vida primitiva, portanto, os portugueses prevaleceram sobre as populações indígenas de Tauá, sobre as populações indígenas do Ceará e as populações indígenas do Brasil. Vejam, estou falando de Tauá, que é o nosso município, mas falei também do Ceará, que é o nosso estado e que à época da colonização o estado era chamado de capitania, e falei de Brasil, que é o nosso país. Com o prevalecimento da força dos portugueses sobre as populações indígenas, ou os índios se acomodaram diante do poder dos portugueses, ou foram dominados de outra forma, sendo forçados a irem embora aqui do território de Tauá e dos Inhamuns, que é o que nós chamamos de migração forçada. E em outros casos, essa migração forçada se dava sob o controle das forças militares portuguesas, como, por exemplo, ocorreu o percurso dos índios Jucás para a atual capital Fortaleza, se estabelecendo no atual bairro chamado de Parangaba. Então, nós tínhamos, portanto, essa migração forçada, mas uma outra situação ainda mais dolorosa diz respeito ao assassinato dos índios. E, infelizmente, gradativamente, se registrou em torno de várias tribos, incluindo as tribos dos Jucás, o extermínio, ou seja, o assassinato de seus integrantes. De modo que, no contexto das populações nativas atuais, quando eu falo população nativa, são as populações que primeiro habitaram, que primeiro nasceram no Brasil, no Ceará e em Tauá. Então, entre as populações indígenas atuais, não se registra mais integrantes das tribos Jucás. No mapa que vocês estão vendo agora, nós temos, portanto, os municípios onde tivemos tribos dos índios Jucás. E um desses municípios é Tauá. Então, além de Tauá, que próximo de nosso município, nós temos o atual município de Arneiroz. Indo para a região centro-sul do Ceará, nós temos os municípios de Jucás, Quixelô e Iguatu. No Cariri, nós temos o município do Crato. E, como eu já falei, em Fortaleza também se estabeleceu, a partir dessa ida forçada, da migração forçada, os Jucás se estabeleceram no bairro de Parangaba. Peço a atenção de vocês para esse comentário, na verdade, do Antônio Gomes de Freitas, escritor tauaense, que já foi falado por mim há alguns minutos atrás. No livro Inhamuns, Terra e Homens, o Antônio Gomes de Freitas diz o seguinte sobre os índios Jucás. Os índios de minha terra eram hábeis no preparo de iguarias, como, por exemplo, a paçoca de amêndoa do faveleiro, torrada em caco de barro cozido e socada em pilão de pedra, com mel de abelha, e do âmago do caroço da macunã retiravam uma substância que fazia um gostoso bolo. Vamos tentar traduzir melhor esse comentário do Antônio Gomes de Freitas. Ele enfatiza que os índios eram hábeis, portanto eram habilidosos. Tinham habilidade no preparo de iguarias. Iguaria é comida, principalmente comida saborosa.
Então os índios faziam com habilidade comidas saborosas. E aí ele cita como exemplo a paçoca de amêndoa do faveleiro. Vocês sabem o que é a paçoca, não é isso? Mas sabem o que é a amêndoa e a amêndoa do faveleiro? Então, fica essa dica para uma pesquisa aqui em torno da história do município de Itauá. Então, a paçoca da amêndoa do faveleiro, ela era torrada em caco de barro cozido e socada em pilão de pedra. Quem já viu um caco de barro cozido? No interior ou na cidade de Itauá? Quem já viu um pilão de pedra? Fica a dica também para vocês perguntarem ao seu pai, à sua mãe, ao avô, à avó, ao parente, ao amigo. Ok? E aí, a paçoca de amêndoa do faveleiro, que era torrada em caco de barro cozido e socada em pilão de pedra, era misturada com mel de abelha. Aí todos conhecem. E aí vejam, e do âmago? O âmago é o centro. Então, do centro do caroço da macunã, aí outra dica de pesquisa. O que é a macunã? Ainda existe a macunã aqui no município de Itauá? Certo? Então, a macunã é uma planta. Então, e do centro do caroço da macunã, retirava uma substância que fazia um gostoso bolo. Bolo todos gostam, né? Principalmente de alguns tipos de bolo. Mas eu acredito, se esse bolo fosse feito nos dias de hoje, todos nós iríamos gostar. Será que nós conseguiremos, né, com a ajuda de amigos e familiares, fazermos esse bolo agora, milhares e milhares de anos depois do período em que os índios faziam aqui em Itauá? Eu digo milhares de anos porque os índios não viveram em Itauá somente a partir de 1700. Então a presença dos índios aqui em Itauá é de muito mais de 1000 anos. Bom, sobre a colonização. Então a colonização diz respeito à ocupação de forma organizada de terras por parte de pessoas que vêm de fora. Neste caso, o Brasil foi ocupado e colonizado pelos portugueses a partir de 1500. Essa colonização propriamente falando, com a ocupação de terras por parte de pessoas que vieram de Portugal, aqui no Brasil ocorreu a partir de 1534, a partir da formação das capitanias hereditárias. O conteúdo sobre capitanias hereditárias certamente vocês estudarão no componente curricular de História, no ensino fundamental e posteriormente aprofundarão no ensino médio. Agora, a colonização portuguesa aqui no Ceará, no estado do Ceará, como eu disse, a época era chamada de capitania, ocorreu a partir dos anos 1600. Portanto, foi depois do início da colonização no Brasil. E a colonização aqui nas terras de Itauá, já penetrando mais para o interior do estado, já ficando mais distante da praia, do litoral, portanto, então a colonização aqui já iniciou a partir das primeiras décadas dos anos 1700. Portanto, já foi depois. E como eu disse há pouco tempo, ocorreram confrontos entre as populações que aqui habitaram, principalmente entre os índios jucás e os colonizadores. Como se deu a colonização dessas terras? O governo português passou a distribuir terras para quem vinha de Portugal se aventurar em ocupar terras aqui. E, nesse sentido, essas pessoas que vinham de Portugal faziam o requerimento, faziam a solicitação por escrito. E o governo de Portugal, a partir de seus representantes aqui no Brasil, no caso do Ceará, aqui na capitania do Ceará, fazia a análise e
concedia ou não essas terras para serem ocupadas e exploradas pelos portugueses. Essas terras eram chamadas por sesmarias. Atenção, sesmarias. Sesmarias é exatamente, a sesmaria é exatamente a terra concedida pelo governo de Portugal a quem requisitava para explorá-la. Normalmente, uma sesmaria, ela media 3 léguas de comprimento por 1 de largura. Légua era um termo muito mais comum anteriormente para falarmos de distância, de medidas de comprimento de terras. Hoje nós falamos mais em quilômetros. Então, vocês sabem quantos quilômetros representam uma légua? Aqui nós temos 3 léguas de comprimento. Então, fica a dica também para o exercício. Essas 3 léguas de comprimento representam quantos quilômetros? Agora eu convido vocês para me acompanharem sobre a colonização dos 4 distritos mais antigos do município de Itauá. O município de Itauá, além da sede, conta com 7 distritos. 7 distritos. Mas os distritos mais antigos são exatamente Trici, Marrecas, Marruás e Carrapateiras. E foi a partir desses distritos que entre os anos de 1717 a 1723 é que se iniciou o processo de colonização portuguesa aqui em Itauá. Ok? Então vejamos, de 1717 a 1723 foram concedidas terras às sesmarias que representaram o início da ocupação portuguesa aqui no território de Itauá. Vamos aqui começar por Marrecas. Primeiro, qual o significado do nome Marrecas? Marrecas é uma ave. Então, a denominação de Marrecas a este distrito foi exatamente porque as marrecas se reuniam ao redor de uma lagoa. Lagoa esta que ainda existe na vila de Marrecas. Importante que você de Marrecas e que todos vocês que moram aqui em Itauá possam conhecer esta lagoa. Fica na vila de Marrecas. Então, as primeiras terras que foram concedidas, que foram doadas pelos portugueses, pelo governo de Portugal, para que pessoas que vieram de Portugal pudessem ocupá-las, elas ficavam localizadas no Riacho das Cacimbas e no Riacho das Roças. O Riacho das Roças, nos mapas mais recentes, ele está com a denominação de Riacho São José. Então, a ocupação por parte dos portugueses em Marrecas iniciou nessas 2 localidades. Vejam que a referência aí são riachos. Vocês sabem que riacho é rio pequeno. Então, nós temos rios que em alguns registros ele consta como riacho. Aqui nós temos o Riacho das Cacimbas e o Riacho das Roças. E outra referência também de rio que nós tivemos para a ocupação das terras de Marrecas por parte dos portugueses é o rio Cuiú. Então, quem recebeu essas sesmarias? Quem recebeu essas terras? Ou a permissão de Portugal para explorar? Aí vocês podem até perguntar, mas por que permissão de Portugal? Porque Portugal se intitulou como dono das terras brasileiras. Ok? Então, e se estabeleceu como tal. Então, nós tivemos a família Almeida Vieira, que recebeu as terras que estavam nas imediações do Riacho das Cacimbas, e os irmãos Coelho Vidal, que em alguns documentos consta Coelho Vital, que receberam as terras que ficam nas imediações do Riacho das Roças. Vamos agora para o distrito do Trici.
O Trici, inicialmente, ele era chamado de Flores. E a referência a Flores é porque nós tínhamos o riacho, que era denominado de Riacho das Flores. Então, de Riacho das Flores passou a ser Riacho Trici, que Trici é um nome indígena e que hoje é chamado de Rio Trici. As primeiras terras que foram concedidas pelos portugueses para a ocupação do atual distrito do Trici, isso ocorreu em 1723. E o beneficiado foi Teodósio Gomes de Freitas. Ele recebeu terras que hoje estão localizadas na Fazenda Teodósio e na Fazenda Riacho do Mato. Eu falei Teodósio Gomes de Freitas. Então a família Gomes de Freitas aqui se estabeleceu. Né? E foi a partir das relações de casamento, né, foi havendo fusão com outras famílias. Então, a origem dos Gomes de Aguiar é a mesma origem dos Gomes de Freitas. É o mesmo tronco familiar, família Gomes de Freitas e Gomes de Aguiar. Um pouco depois, eu falei que a Fazenda Teodósio e a Fazenda Riacho do Mato, elas foram concedidas em 1723. Em 1754, nós tivemos a doação da Sesmaria, que fica no Riacho das Flores, que é exatamente na sede do distrito. Muita gente ainda chama de Flores. Na verdade, é como é mais conhecida aquela vila, Vila de Flores, né, que é a sede do distrito do Trici, e que oficialmente é a vila de Trici. Então, Manuel da Silva Carmo, ele foi beneficiado com a doação de terras naquelas imediações. E que posteriormente, né, da fazenda, passamos a ter um povoado, posteriormente uma vila, e lá nós temos uma das igrejas mais antigas do município de Tauá, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, assim como temos lá na Vila de Marrecas. Mas sobre o patrimônio histórico, incluindo as igrejas, nós falaremos em uma próxima videoaula. Distrito de Marruás. Então, Marruás, esse nome, ele se originou de um touro. De um touro que, segundo relatos populares, era muito bravo e que tinha por nome Marruá. Daí deu a origem ao distrito, ao nome do distrito. E é claro que isso também significa que a pecuária era a atividade econômica de destaque do distrito de Marruás. Então, eu falei que em Marrecas nós tivemos o Rio Puiú, o Riacho das Cacimbas e o Riacho das Roças como a referência para a ocupação das terras. No Trici foi o Riacho das Flores, posteriormente, que passou a ser denominado de Rio Trici. Em Marruás, a referência foi o Rio Favelas. Então, as primeiras terras concedidas pelo governo português, isso se deu nos anos de 1717 e 1718. Na localidade que tem como denominação Riacho das Favelas e a outra o Olho d'Água dos Curiús. Vejam, 1717 e 1718. Os beneficiados, mais uma vez aqui nós temos dois irmãos da família Coelho Vidal e tivemos também um integrante da família Araújo. Eu estou mencionando em datas, em anos, mas o mais importante é que a gente saiba se situar no tempo. Então, só retomando o que eu disse antes, a ocupação das terras tauaenses por integrantes de Portugal, por pessoas que têm como origem e que nasceram em Portugal, ocorreu a partir da segunda década dos anos 1700. A partir dos anos 1710, e aí nós tivemos sequência na década de 20, na década de 30, isso dos anos 1700. Se nós formos pegar como referência o ano de 1717, então de lá para cá nós temos mais de 300 anos. Portanto, a colonização das terras de Tauá, elas contam com mais de 300 anos. O outro distrito que eu vou mencionar é Carrapateiras. Então, a concessão de terras se deu
nesse período entre 1717 ao início da década de 20. Lá nós tivemos 4 sesmarias, 4 terras, com aquelas dimensões que eu já citei, né? De aproximadamente 3 léguas de comprimento por 1 de largura. E a referência em Carrapateiras foi exatamente o rio Carrapateiras. Mas por que Carrapateiras tem esse nome? Carrapateiras, que é a mesma mamona, ela predomina muito na vegetação daquela área, né, da extensão territorial do atual distrito de Carrapateiras. Daí porque o rio levou esse nome e posteriormente o distrito também foi batizado com este nome. Então, entre 1717 e 1721, tivemos 4 sesmarias que foram concedidas, neste caso, à família Araújo, à família Martins Chaves e à família Feitosa. Então, foram essas famílias que prevaleceram na ocupação das terras do atual distrito de Carrapateiras. A família Araújo, a família Martins Chaves e a família Feitosa. Então, eu convido vocês também para uma pesquisa, para contatos, para perguntas a pessoas conhecidas sobre a existência dessas famílias nesses distritos e em Tauá. Então eu citei a família Silva Carmo, lá do Trici, Gomes de Freitas, do Trici, nós citamos a família Almeida Vieira em Marrecas, Coelho Vidal em Marrecas, Coelho Vidal também em Marruás, a família Araújo em Carrapateiras, Martins Chaves em Carrapateiras e Feitosa também em Carrapateiras. Vejam, eu falei de 4 distritos de Tauá: Marrecas, Trici, Marruás e Carrapateiras. Mas nós iremos falar numa próxima videoaula aqui da sede do município, da Fazenda Tauá, que foi denominada inicialmente de Riacho Tauá. Então, sobre a colonização por parte dos portugueses da atual sede do município, nós falaremos em uma outra oportunidade. Então já fica esse convite para que vocês assistam a esta videoaula. Mas vou deixar aqui para professores e alunos, professoras e alunas, algumas sugestões de atividades. Então, a primeira atividade que sugiro é que vocês pesquisem sobre os motivos de não mais existirem índios jucás em Tauá, no Ceará e no Brasil. A segunda sugestão de atividade é que vocês identifiquem no mapa de Tauá onde ficam o Riacho das Cacimbas e o Riacho das Roças, localidades onde se iniciou a colonização do distrito de Marrecas. A terceira sugestão de atividades é que vocês busquem com seus familiares se eles conhecem a localização da Fazenda Teodósio e da Fazenda Riacho do Mato. Busquem também se eles têm algumas fotos dessas localidades. A quarta sugestão de atividade é para que vocês vejam com familiares e amigos ou pela internet algumas fotos da Vila de Flores. Podem ser fotos recentes, mas com base nessas fotos, digam o que vocês acharam da arquitetura desses prédios, do formato das casas. A quinta sugestão de atividades é para que vocês perguntem aos seus familiares se eles conhecem os rios Favelas, Carrapateiras e Trici, e se eles sabem da importância desses rios para o município de Tauá. A sexta sugestão de atividade é que vocês identifiquem onde ainda temos pilão de pedra e um caco de barro cozido aqui no município de Tauá. Vai ser um delicioso desafio.
a localização desse pilão de pedra e do caco de barro cozido. E se nós conseguirmos fazer o bolo dos índios Jucás, aí que vai ser algo assim mais completo em torno de nossas atividades sobre história local, sobre história de Itauá. Então estudem, tenham prazer, tenham curiosidade de estudarem e de conhecerem a história do seu lugar, a história do nosso município, a história de Itauá. Um grande abraço.